Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus a cada um de nós que estamos aqui. Dia maravilhoso em que Deus preparou para nós estarmos reunidos como igreja do Senhor. É bom ver rostos novos aqui, né? Velhos conhecidos, mas não tão do culto às 9, como o Vitor Kim, né? Ó, que bênção, né, gente? Todo mundo feliz pelo Vitor Kim aqui no culto às 9. O Arthur Mancha também no culto às 9. Ó, que bênção, né, gente? Muito bom. A sua mãe está ali também. Temos alguns convidados nossos também, né? Eu peço permissão, a licença do pastor, já apresentá-los, que é nosso irmão Helder, nossa irmã Gabriela, junto com seus filhos João, Alícia e Helena. Né, gente? Nós estamos recebendo hoje pela manhã. Deus possa abençoar a vida de cada um dos nossos irmãos. Gente, eu quero ler um texto com vocês em Êxodo capítulo 2, versos de 1 a 10. Antes de pregar, eu queria dizer aos irmãos que muito provavelmente essa talvez seja uma das pregações mais difíceis, ou talvez a mais difícil da minha vida. E dessa vez não é por conta do texto, mas por causa da situação. Nessa noite, nós perdemos um membro da nossa família, muito importante para nós. E ao terminar os meus compromissos aqui, eu vou estar me dirigindo ao sepultamento. Ontem nós estivemos orando pela Elizabeth, no momento de comunhão, e logo após o término do momento de comunhão, minha mãe mandou mensagem dizendo que ela tinha poucas horas de vida. Eu cheguei em casa e fui ao hospital, e lá eu tive o privilégio do Senhor de passar pelo menos as últimas meia hora com ela. Logo após ela acabou falecendo. Foi um baque para toda a família, mas eu creio que Deus ele vai dar vitória e tem cuidado, não deixará os filhos delas órfãos, né? E será um grande consolo para toda a família. Obrigado pelas orações, né? Alguns irmãos já tinham comunicado. Eu agradeço pelas condolências que mandaram à nossa família. Então, eu quero ler um texto com vocês em Êxodo capítulo 2, versos de 1 a 10, diz assim: Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concedeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafitou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é um menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela trouxe a filha de Faraó, da qual passou ele a chamar a ser filho. E esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Se Deus permitir, nas próximas pregações, das quais eu tiver oportunidade, eu quero falar um pouco sobre a trajetória de Moisés.
Moisés, que foi, pelo conhecimento de todos, um grande homem de Deus, um dos homens mais importantes de toda a Bíblia, se nós não colocarmos, obviamente, Jesus. Moisés, ele era aquele que falava face a face com Deus. Moisés foi o grande libertador. Após 400 ou 420 anos, aqueles que querem ser mais precisos, de escravidão do povo hebreu no Egito, Moisés foi o escolhido por Deus para chegar diante de Faraó e dizer: Deus está mandando, liberte o meu povo. Moisés, ele foi um homem que fez diversos, ou Deus operou sobre a vida de Moisés, diversos milagres, diversos sinais miraculosos, das quais eu sei que até as crianças aqui conhecem, né? Mar que se abre, cajado que vira serpente. Moisés bateu numa rocha e água saiu. Moisés conduziu, alguns dizem, de 3 a 5 milhões de pessoas num deserto causticante, onde eles puderam ver as suas roupas não se desgastando com o tempo, as suas sandálias não se desgastando com o tempo. Moisés foi, no resumo da ópera, um grande homem de Deus. Como eu disse, um dos homens mais importantes de toda a Escritura. De Gênesis a Apocalipse, Moisés foi um dos homens mais importantes, inclusive para o cristianismo. Moisés é importante para a história da humanidade. Talvez se nós tirássemos Moisés da história da humanidade, não só das histórias dos hebreus, nós teríamos lacunas enormes sobre vários povos que viveram e foram contemporâneos de Moisés. Mas a trajetória deste grande homem de Deus, a trajetória deste grande libertador, do homem que falava face a face com Deus, não começou com o glamour, não começou no palácio, não começou com Moisés estando nos trend tops do Twitter, que não é mais nem Twitter, né? É X agora, né? A trajetória de Moisés começou quando ele era uma pessoa incapaz, quando ele era ainda um bebê, uma pessoa incapaz de cuidar de si mesmo e de ser o seu próprio protetor. Por isso, eu quero falar com vocês hoje, e o tema da nossa mensagem é o cuidado de Deus com os seus servos, ou o cuidado de Deus com o seu povo. E falando em cuidado de Deus, eu queria falar com vocês sobre o cuidado de Deus baseado na atitude de 4 mulheres. As 2 parteiras, a mãe de Moisés e a filha de Faraó. 4 mulheres que foram usadas por Deus, que tiveram atitudes nobres e que foram responsáveis pelo início da trajetória desse grande homem de Deus. E antes, eu queria comentar algo muito interessante. Eu vi uma vez no Discovery, existe um termo que ele não é amplamente divulgado e nem amplamente comprovado pelas ciências, mas se usa muito, que é uma reação chamada reação hipermaternal. Eu não sei quantos já ouviram falar disso. Reação hipermaternal. É quando uma mãe, ela vê o seu filho em uma situação de extrema urgência e ela cria quase, reparem no que eu estou falando, quase, poderes sobrenaturais a fim de proteger o seu filho. Tem até um caso muito famoso, que foi lá na década de 80, de uma mãe que, ao ver o seu filho que estava arrumando o carro, e o macaco quebrou e o carro caiu por cima dele, há relatos de que essa mãe, em reação hipermaternal, levantou o carro para tirar o filho debaixo do
do carro. Sendo verdade ou não essa história, o fato é que as mães, elas adquirem uma espécie de superpoder na hora de proteger os seus filhos. Isso até no reino animal. Se nós formos ver gatos, uma vez eu presenciei a cena de a minha gatinha, na época eu era criança, mas eu lembro muito bem, ela tinha dado cria, e eu lembro que o cachorro mais temido da rua, escapou naquele dia. Era Leão, eu lembro como se fosse hoje o nome dele, Leão. E ele entrou dentro da minha casa e ele foi direto nas crias da gatinha. Ela avançou nele de uma forma tão grande que literalmente ela fez o leão virar um gatinho. Ela pôs o leão, o cachorro, para correr. Isso é uma amostra do que é a reação hipermaternal. E por que eu estou dizendo isso? Porque a imagem que nós temos desse texto é de Deus como uma mãe que faz o que for preciso para cuidar do seu filho indefeso, incapaz, como era Moisés. Então, o resumo da nossa pregação é que Deus, ele às vezes se apresenta como uma mãe, a fim de nos proteger quando nós estamos em situações extremas e de extremo perigo. Êxodo começa com aquilo que terminou o livro de Gênesis. O livro de Gênesis termina com a instalação do povo hebreu no Egito, e Êxodo, de certa forma, vai dar continuidade às consequências dessa instalação do povo hebreu no Egito. Nós sabemos, a ler o capítulo número 1 de Êxodo, que o povo começou a crescer esporadicamente e de forma muito acelerada. E isso causou no faraó da época um medo, que implantou uma recessão, tentou barrar o crescimento. Quem sabe por medo de que esse povo se tornasse tão numeroso ao ponto de dominar o Egito. Então o que ele faz é, por meio da força primeiramente, escravizar o povo hebreu. Ele inculca na mente dos hebreus que eles eram menores, inferiores. Eles eram escravos. E assim eles ficam por 400 ou 420 anos. E não só isso. Ele toma uma segunda ação. Que a segunda ação está descrita no capítulo 1, inclusive nós vamos ler daqui a pouco, é cometer um infanticídio com os meninos, com todos os meninos que nascessem. Era a ordem de Faraó que todos os bebês que nascessem dos hebreus, se fosse menino, eles deveriam matar. E se fosse menina, eles deveriam viver. Vários comentaristas comentam o porquê de cometer um infanticídio justamente com os meninos. Alguns deles chegam à conclusão de que Faraó queria ficar com as mulheres dos hebreus e expulsar todos os homens, ou aniquilar os homens do Egito. Enfim, nós não temos tempo e nem propósito para explicar o porquê dessa conclusão que eles chegam, que é uma conclusão tirada do próprio texto de Êxodo, mas o fato é que os meninos corriam sério risco de vida. E a história que nós lemos no capítulo 2 a trajetória de Moisés começa com ele correndo extremo perigo de vida. Ele está à beira da morte. Então sua mãe toma uma atitude drástica, que é colocá-lo no rio abaixo. Nós sabemos da história. Então eu queria comentar e pregar para vocês aqui o nosso primeiro ponto, ou o primeiro ensinamento que o texto vai nos dar, que na verdade está lá no capítulo 1, a partir do verso 15, ou a partir, melhor dizendo, do verso 16, é que essas mulheres, como eu disse, as parteiras, a mãe de Moisés e a filha de Faraó,
Então, as primeiras mulheres, que são as parteiras, elas nos ensinam que vale mais, meus irmãos, temer a Deus, vale mais honrar ao Senhor do que aos homens. Vamos ler comigo, se você pode abrir sua Bíblia, o capítulo 1, verso 15 diz assim: o rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinai, se for filho, mata-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhe ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Antes de qualquer coisa, esse texto levanta aqui uma questão ética e moral. E qual é essa questão? Até onde vai a submissão do cristão às autoridades? Até onde deve ir a submissão dos cristãos às autoridades, ao Estado? Tendo em vista que Paulo, lá no Novo Testamento, vai dizer que nós cristãos não devemos temer as autoridades se nós não fazemos o mal. E muito pelo contrário, devemos às autoridades, devemos ao Estado total respeito e devemos a ele honra até um certo sentido. Então a pergunta que surge para nós é: qual é essa barreira? Onde está o limite entre nós obedecermos ao Estado, obedecermos às autoridades, ou honrarmos ao Senhor? Faraó havia dado uma ordem: mate os meninos. Nós temos no Brasil um caso muito famoso que até é discutido nos seminários. Acredito que quase todos os seminários tratam, quando vai tratar na disciplina de ética, esse caso, que são os casos dos indígenas Yanomamis. Eu não sei se vocês sabem, mas os indígenas, não só os Yanomamis, mas há outras tribos também, mas os Yanomamis são os mais conhecidos. Eles, hoje eu acho que já não tem mais essa prática, mas eles tinham a prática de sacrificar filhos que nasciam com defeitos físicos. Aquilo para eles era como se os seus deuses haviam ficado chateados com eles, então eles ofereciam como sacrifício os seus filhos deficientes. E a grande discussão ética que correu até no plenário era: nós devemos se meter na cultura indígena ou não? É justo que um homem branco, como eles chamam, né? O homem não indígena chegue lá na tribo Yanomami e diz: isso é crime, vocês estão matando bebês indefesos. Ou nós devemos respeitar a cultura? As parteiras nos dão a resposta. Eu não sei o que o plenário decidiu, mas as parteiras nos deu a resposta: é melhor temer ao Senhor quando pessoas correm risco de vida do que temer aos homens, mesmo que isso possa custar a sua cabeça, porque é isso que estava em jogo da vida das parteiras. Gente, desrespeitar a Faraó não é a mesma coisa de desrespeitar a ordem de um presidente de uma nação. Nós vemos, inclusive, que o Trump está voltando atrás, né, gente? Só comentando aqui, na tarifa, né, dos 50%, né? Está voltando atrás. Então, gente, desrespeitar uma ordem de um rei, de um faraó, não é a mesma coisa do que passar num farol vermelho nos nossos dias. Ele tinha ordem para fazer o que quisesse, inclusive, ele deu ordem para matar os bebês. Essas parteiras, ao desobedecer, a temer ao Senhor, porque temer ao Senhor aqui não é ter medo. Temer aqui era honrar, é prestar culto, prestar a devida adoração, é ser submisso. É isso que a palavra está dizendo. Elas decidiram ser submissas ao Senhor do que ser submissa à ordem de Faraó, mesmo estando com a sua cabeça a prêmio. As parteiras nos dão essa resposta:
dessa questão ética? Até onde vai a nossa submissão ao Estado? Até onde eles ferem as Escrituras? Se uma ordem do Estado fere as Escrituras, eu não preciso entrar nesse tema, porque isso já foi amplamente debatido e pregado e falado na questão da ideologia de gênero e até outras pautas, né? Banheiros que são unissex, eu nem sei o nome dos banheiros, né? Mas, enfim, nós temos várias pautas aí que nos cercam e que nos diz: você honrará a Deus ou você honrará os homens? Talvez a gente possa não perder a nossa cabeça, porque nós estamos num país laico, mas pastores correm o risco de prisão daqui a pouco. Nós, por pregarmos a nossa fé, você, por expressar a sua fé, corre o risco de perder o seu cargo, perder o seu emprego. A pergunta é: como nós vamos reagir a isso? O que nós vamos fazer quando formos expostos a uma questão dessa? É melhor honrar a Deus ou honrar aos homens? É melhor ser submisso a Deus ou ser submisso aos homens? Mais uma vez, essas parteiras nos ensinam qual deve ser a atitude do verdadeiro cristão, mesmo diante de uma situação extrema. Agora, eu não quero ir muito longe. Eu quero trazer para nós aqui. Não precisamos ir tão longe. Não precisamos falar dos nossos irmãos perseguidos, que por professarem a sua fé, perdem a sua vida. Nós não precisamos ir tão longe. É melhor nós honrarmos a Deus ou os homens, ou as nossas próprias vontades. Porque, gente, se nós não conseguirmos vencer meia hora de sono a mais para chegar no horário do culto, como que a gente vai falar em perder a cabeça para o faraó, gente? Se nós não conseguimos resistir a uma festa, não, mas o John Doe era muito, sabe, ele não tinha como resistir ali, a influência era muito grande. Se nós não conseguimos resistir a influências como essa, como que a gente vai falar, gente, em igreja perseguida? Quão medíocre nós somos em ousar falar de irmãos que professam sua fé. Gente, o ISIS, que é o Estado Islâmico, eu estou falando um monte de palavra aqui que o YouTube vai cortar depois, né? Infanticídio, ISIS, Estado Islâmico, terrorismo, enfim. Ainda bem que nós não pensamos em monetização, né? Senão nós não tinha monetização. Mas, gente, o ISIS, o Estado Islâmico, faz filmes cinematográficos matando cristãos. Nós temos o exemplo lá dos cristãos egípcios que morreram, perderam a sua vida na praia. Eles gravando uma cena em câmera lenta, sabe? Algo hollywoodiano. Quão miseráveis nós somos, medíocres nós somos, para sequer tocar nesses cristãos. Essas pessoas são aquelas que a Bíblia diz que o mundo não são dignos dela. Mas vamos trazer para a nossa realidade, gente. A gente não consegue vencer a procrastinação de manter o nosso devocional, a leitura, a oração diária. E eu não estou pregando só para você não, gente. Isso aqui está cortando dentro de mim também. Eu estou falando de nós. O pastor, ele fala lá do devocional, né? Que ele manda. E que ele fala, ó, não fica só naquilo, né? Vai além do devocional. Vamos ser sinceros, meus irmãos. Quem dera muitos de nós lesse pelo menos o devocional que o pastor manda. Gente, a pergunta é: quem nós decidimos honrar? Se a Deus ou as nossas próprias vontades? Se a Deus ou os homens? Essa é a pergunta para nós. E essas parteiras, ela resolve esse problema ético. Ainda que nos custe perder a cabeça, ainda que nos custe perder o emprego, ainda que custe a você perder a amizade. Não, mas se eu falar muito de Jesus, ele não vai querer mais ser meu amigo. Ela não vai ser minha amiga. Se nós honrarmos a Deus, não honrarmos a Deus diante dos nossos amigos, nós seremos desonrados diante de Deus.
Isso nos leva ao segundo ponto. Então nós falamos primeiro que temer a Deus é melhor do que temer e ser submisso aos homens. O segundo ponto e o segundo ensinamento desse texto é que nós precisamos confiar no cuidado de Deus, mesmo diante de situações extremas. Agora vamos lá ao capítulo 2, versos de 1 a 3, de 1 a 4, de 1 a 3, diz assim: Foi-se um homem na casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concedeu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. O rei, o faraó, no último versículo do capítulo 1, quando viu que mandar matar não estava dando certo, ele diz, então vamos fazer o seguinte, porque as parteiras disseram, né? Não dá tempo, faraó. Quando nós vamos chegar lá no parto, elas já pariram sozinhas, elas são melhores que as hebreias, que as egípcias. Então o rei falou assim, não, beleza, depois que nascer, todo menino joga no Nilo, joga no rio Nilo. Por quê? Se ele não morrer afogado, que já é um milagre, ele vai ser comido por um crocodilo. Inclusive o rio Nilo, só abrindo um parênteses, ele dá nome ao maior crocodilo da Terra, que é o crocodilo do rio Nilo. Inclusive, se você pesquisar lá no Google, tem um crocodilo chamado... Olha, eu fui fundo na pesquisa, hein? Tem um crocodilo chamado Gustave. Ele é um crocodilo do Nilo, que mede, acho que quase 10 metros, né? É um recorde. Ele misteriosamente some e depois ele aparece. Dizem que ele foi responsável, alguns mais exagerados, por até 500 mortes de pessoas. Alguns dizem, mas até a casa dos 300 é certeza. Alguns dizem que não contabilizado até a casa dos 500. Então foi nesse ambiente que o rei mandou jogar os meninos. E é nesse mesmo ambiente que a mãe de Moisés faz ele descer rio abaixo. Primeiro ela esconde, né? Ela esconde o menino por 3 meses aproximadamente. Passado o tempo ali do desmame, ela enrola o menino, e não completamente, óbvio, o desmame, né? Porque ele volta para ela, mas ela já tinha ganhado um corpo, ela enrola o menino num cesto. Inclusive, a palavra cesto aqui, a título de informação, a palavra cesto aqui, ela só tem 2 ocorrências no Antigo Testamento, que é aqui de Moisés e quando Noé vai construir a arca, é a mesma palavra, ao cesto e a arca. Algumas traduções traduzem essa palavra cesto por arca, inclusive. Então o texto está ligando Moisés e Noé, porque os dois foram salvos no meio, tirados do meio da água, né, salvos de afogamento. Mas aí ela coloca esse menino e ele desce rio abaixo. E aí um comentarista, que é um dos melhores comentaristas de Êxodo que nós temos em português, Victor Hamilton, ele vai dizer que no original, o que dá a entender é que propositalmente a mãe de Moisés colocou o menino na direção da filha de Faraó. Porque era a única saída que ela tinha. Era a única opção que ela via. Então era melhor que ele caísse na mão da filha do seu principal algoz, que ela por um acaso poderia ter uma compaixão da criança, do que ele fosse comido por um crocodilo do Nilo, que ele morresse afogado. Então ela toma essa decisão. A primeira decisão é das parteiras, de preservar a vida de Moisés. A segunda decisão é a decisão da mãe de Moisés, de colocar ele na direção da filha de Faraó.
Porque, na verdade, isso não revela uma fé na filha de Faraó, mas uma fé no cuidado e na proteção de Deus. Meus irmãos, em situações extremas, em situações das quais nós perdemos o controle, em situações das quais nós não temos mais como dominar a situação, resta-nos a confiança no Senhor. Óbvio que não só nessas situações, em todas as situações, mas nessas situações que o próprio Deus nos expõe, o que resta a nós é confiar em Deus. O Eric e a Ju pode falar sobre isso, né, gente? Casar vai muito dinheiro, né? E aí você vai dando certo as coisas e você nem sabe de onde vai vir o dinheiro, né? Você nem sabe de onde vai vir o recurso. Porque em situações como essa, gente, nós confiamos no poder de Deus, no dínamos, no dunamis, né? Como tem sido falado aqui. O poder gracioso de Deus de conceder a nós recursos aonde não tem recursos. De conceder situações de escape aonde não tem situação criada e escape criado. Mas essas situações requerem de nós, cristãos, que nós confiamos em Deus. Venhamos depositar a nossa fé em Deus. Por isso que o nosso segundo ponto é: precisamos confiar no cuidado de Deus. Precisamos confiar na proteção de Deus em situações que nós perdemos o controle. Se você nunca passou por isso, eu sinto te avisar. Uma hora ou outra nós vamos ser expostos a essas situações. Eu tenho a impressão que o próprio Deus, ele trabalha para que isso aconteça na nossa vida. Eu tenho a impressão que o próprio Deus, ele nos conduz ao caminho da vulnerabilidade. E é interessantíssimo para Deus que nós estejamos vulneráveis, incapazes. Parece até loucura pregar isso, né? Mas é no caminho da vulnerabilidade, meu irmão e minha irmã. É no caminho em que nós perdemos o controle sobre a situação que Deus entra em cena na nossa vida. É nesse lugar. Deus nos cerca, meus irmãos. Ele vai nos cercar por amor a nós, de uma tal forma que vai nos levar a estar vulnerável, porque o vulnerável é dependente. E no final das contas, o que Deus quer é nos tornar dependentes dele. Arrancar o que tem de nós e colocar Cristo em nós. Eu falei isso com os adolescentes e para que eu estou tentando criar um slogan nos adolescentes lá. Eu quero fazer com que isso entre na mente e no coração deles, que é que Deus está fazendo uma obra comum a todos nós, que é formar o caráter de Cristo em nós. Deus está trabalhando para formar o caráter de Cristo em nós. E na vida de Moisés começou quando ele ainda era um bebê. Quando ele ainda era um incapaz. A mãe dele precisou passar por essa forja, por essa formação, aprender a confiar em Deus. Mesmo tendo recursos, confiar em Deus. E quando nós não temos recursos, aí que nós precisamos confiar em Deus. Então esse texto nos ensina que precisamos confiar no cuidado de Deus em situações extremas. E nosso último ponto é que Deus nos livra, meus irmãos, até mesmo quando não somos capazes de perceber o livramento dele. Olha o que a palavra vai dizer. Desceu a filha de Faraó, verso 5, para se banhar no rio, e suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então disse a filha de Faraó: leve este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário.
a mulher tomou o menino e o criou. Moisés ainda era um bebê. Moisés era um incapaz quando ele provou da graça de Deus. Quando ele provou do cuidado de Deus. Isso nos ensina, meus irmãos, que tem cuidados de Deus, que tem obras que Deus realiza em nós, das quais nós não conseguimos nem enxergar. Por isso, nós não podemos ficar igual bebês espirituais, adolescentes espirituais, chorando, esperneando, parecendo filho mal criado no shopping porque não pôde ir no Play Center Family aquele dia, e chorando, esperneando com a sua mãe porque ela não entrou na Rehap, reclamando com Deus porque nós não temos isso, não temos aquilo. Às vezes não receber algo de Deus é cuidado dele conosco. É Deus cuidando de nós, meus irmãos. Então não devemos reclamar, sermos imaturos espirituais, questionando a Deus do que isso, por que disso e por que daquilo. Quando Deus nos chama para uma confiança nele, para entregarmos a nossa vida diante dele, todo o nosso caminho, tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que pertence a nós, para que ele cuide de nós. Então ele cuida, irmãos, da empresa, ele cuida dos filhos, quando nós não estamos vendo ele. Ele cuida de coisas que nós somos incapazes de colocar a nossa mão. Outra coisa é que Moisés, ele foi alvo do cuidado de Deus, sem ter feito nada para isso, sem ter trabalhado para isso. A isso nós chamamos de graça. É nessas situações difíceis, meus irmãos, que nós conhecemos o poder e a graça de Deus. Porque nós somos cuidados por Deus sem ter feito nada para Ele. Deus nos dá presentes que nós não somos capazes de retribuir. Pobres, miseráveis como nós somos incapazes de retribuir aquilo que Deus faz por nós. Isso nós chamamos de graça, um favor imerecido, um presente que nós não merecemos receber. Mas nós recebemos. Nós somos agraciados por Deus. Somos alvos do cuidado de Deus. Mesmo quando nós não trabalhamos para isso. E mesmo quando nós não conseguimos enxergar que Deus está trabalhando. Eu quero concluir essa mensagem só relembrando nossos pontos. O primeiro ponto foi que temer a Deus é melhor do que temer aos homens. Ser submisso a Deus, por mais que nos custe, é melhor obedecer a Deus. Então faz tudo certinho. Obedece a Deus. O texto no capítulo 1 diz que Deus honrou e se agradou das parteiras. E nós vamos ver daqui a pouco isso na nossa conclusão. Segundo ponto, precisamos confiar no cuidado de Deus mesmo em situações extremas. Em situações boas também, mas principalmente em situações extremas. Terceiro ponto é que Deus nos livra, até mesmo quando somos incapazes de perceber o livramento. Por isso eu quero concluir perguntando para vocês repararam na leitura desse texto que nem o nome da mãe de Moisés, nem o nome do pai de Moisés, nem mesmo o nome da filha de um dos homens mais poderosos da sua época, a filha de Faraó. Até mesmo o nome de um dos homens mais poderosos daquela época é omitido. Moisés não fala em nenhum momento. Nós vamos descobrir, eu digo Moisés porque nós acreditamos que ele tenha escrito Êxodo. Então ele vai omitir o nome da mãe de Moisés, do pai de Moisés, pelo menos nesse texto. Até mesmo o nome de Moisés só vai aparecer no final. Mas tem dois nomes que Moisés faz questão de colocar, que é o nome das duas parteiras, Sifrá e Puá. Isso pode indicar, meus irmãos, que por trás desse texto, Deus está ironicamente
está dizendo, ironicamente, ao grande imperador, ao grande rei, ao grande faraó, quem manda, quem de fato governa o mundo, que é capaz de dar, quem é capaz de fato de dar a vida e de tirar a vida. Porque é isso que o faraó dizia, que ele tinha o poder de Deus, de tirar a vida e de deixar viver quem ele queria. Então Deus, ironicamente, está dizendo ao faraó, quem é que manda lá? Preservando o nome dessas duas parteiras e omitindo o nome desse grande rei. A história honrou o nome de duas simples parteiras e omitiu o nome dos grandes. Isso talvez fosse um anúncio do que viria lá na frente. Porque teve um dia da história da humanidade, meus irmãos, que Deus decidiu marcar a história da humanidade de uma vez por todas. E nela, ele abateu, ele jogou ao chão o nome dos poderosos. O nome de pessoas que tinham muito poder. E honrou o nome do que até então era um simples carpinteiro de Nazaré. Da qual vocês lembram? Disseram, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele decidiu abater o nome de poderosos e honrar o nome de uma pessoa que nasceu longe dos holofotes dos palácios, da elite de Israel. E honrou o nome do seu filho, que, como diz Filipenses, ele se humilhou e foi até a morte, sofrendo morte de cruz. Em Paulo, em Filipenses 2, versículo 9, vai dizer, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Deus é especialista, meus irmãos, em abater soberbos e honrar os humildes. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por essa pregação. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos permite estarmos diante de Ti como filhos amados. Agradecemos ao Senhor pelo seu cuidado conosco, por ser, ó Pai, por diversas vezes, como uma mãe para nós, Pai, nos protegendo, nos livrando, até em situações extremas. Que isso possa contribuir, Pai, para a nossa confiança em Ti, Deus. Isso nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.